Então, você falar assim, é muito fácil de um PM ir para design estratégico, a depender do perfil dele, com certeza. A gente está muito assim, nessa era de métodos, frameworks. A teoria ela é boa para te apoiar, para te dar um norte, mas não tenha medo de adaptar. A estratégia ela não para numa área só, muito próximo, por exemplo, do marketing, dos PMM. Então, tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Diria para a pessoa sempre buscar se ater aos porquês. Porque na estratégia tudo precisa estar conectado. É muito comum eu chegar numa empresa e essa empresa não ter uma boa construção, estruturação de branding. Sem essa noção, eu costumo dizer que a estratégia ela tá manca. Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Meu nome é Júlia e junto com a Ingrid, hoje a gente vai falar sobre estratégia de design e como essa metodologia agrega nas áreas de negócios e produto. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre design estratégico. O significado de estratégia é definido como plano para obter um determinado benefício. A estratégia é uma atividade que a maioria das pessoas refere ao mundo dos negócios, tradicionalmente o setor que toma decisões e define o caminho a seguir dentro das empresas. A estratégia não pertence a nenhum campo. Na realidade, a mesma é um ponto em comum a todos eles. Normalmente é o resultado final da parte cognitiva do processo. As diferenças estão nas ferramentas usadas para definir essa estratégia, que são específicas de cada campo em particular. Se você trabalha ou está migrando para a área de tecnologia, é provável que já tenha ouvido falar sobre Strategic Design, uma nova abordagem que combina as áreas de design e estratégia de produto e que cada vez mais vem ganhando popularidade entre as empresas de tecnologia. Mas e afinal, o que é um Strategic Designer? A gente está hoje na presença da Bruna Sodré, especialista em Strategic Design. E Bruna, eu vou deixar você se apresentar. Oi, Júlia. Oi, Ingrid. Obrigada pelo papo, né? Que vai ser um papo bem legal hoje. Eu vou resumir aqui, né? Porque eu já tenho uma estrada grande dentro do design, então são mais de 20 anos, tá? Dentro do design. Já passei por todas as frentes do design, e aí, assim, comecei lá no front há mais de 20 anos. Na época não tinha nem os nomes que a gente tem hoje, tá? Os nomes eram webmaster, web designer, tá? E hoje eu sou especialista em experiência do usuário e design estratégico, tá? Eu estou atuando muito junto a times de Data Science Analytics, então estou muito próximo dos times de dados hoje, também me especializei muito nessa frente, e design de serviço, tá? Então, assim, eu já passei realmente por todas as frentes, acho que é até por isso que eu caí no design estratégico, e é isso, gente. Eu vou fazer uma apresentação pequenininha aí e a gente deixa o resto para o que vem pela frente. Boa, perfeito, bom demais. Obrigada pela apresentação, Bru. Então, assim, sem mais delongas, né, vamos começar as perguntinhas aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é esse Strategic Design, né, afinal. E a gente pode também nos referir a essa metodologia como uma nova tendência de mercado? Então, já vamos começar assim. Assim, Strategic Design é você basicamente unir conhecimentos de estratégia e conhecimentos de design. Respondendo sobre se a gente pode falar que é uma nova tendência, eu sei que há vamos dizer assim, há essa tendência, a gente dizer que é uma nova tendência, mas eu não concordo exatamente com isso, porque eu acredito que toda empresa precisa de uma estratégia. E, querendo ou não, sabendo ou não, usando esse nome ou não, o design ele sempre teve que ser atrelado a isso. Então, as melhores empresas, as que conseguiram, né, entrar nesse mercado competitivo doido que a gente tem hoje, elas, de forma consciente ou não, precisaram dessa skill, tá? Então, eu não digo que é, assim, uma tendência. Eu acho que isso já existe há mais tempo, né, do que nos últimos anos, bem mais tempo. Mas talvez agora a gente tenha mais consciência, né, mais clareza, né, sobre esse termo. Basicamente, é um perfil que precisa ter muito conhecimento interno, né, do escopo da empresa, do produto, enfim, um aprendizado sobre a própria empresa e muito conhecimento externo, para fora da empresa,
Então, vamos supor que o nosso mercado seja um mar aberto, você pegou seu navio e falou, vou navegar nesse mar aberto. Você precisa conhecer muito bem o seu equipamento, a sua infraestrutura, né? Aonde que você está entrando, né? O que você tem, qual é o seu capacity. Então, o que eu posso encontrar pelo caminho? Quem está competindo comigo? Quem não está? Quais são as oportunidades que eu posso ter pela frente? Então, o Strategic Design é o perfil que vai conseguir entrar nesse navio e fazer todas essas análises, essas previsões, essas conjunturas, né? Analisar essas conjunturas. Bom, já que a gente está falando do mar aberto, da empresa, de todo esse contexto em que o negócio está inserido, eu queria perguntar, mais ali na prática, como que é essa interação com o produto, com o PM, e até mesmo como que você alinha o Strategic Design com o direcionamento da empresa, com a estratégia da empresa? Eu considero que esse perfil ele tem que ser bem transversal. É uma palavra que eu falo bastante, assim, principalmente hoje, como as empresas se estruturam, que a gente tem muita essa organização por squad, tribos, né? A gente tem diferentes formas das empresas se organizarem. Esse perfil, ele precisa ser muito transversal. Ele tem que ser pouco nichado. Lembra que eu falei para vocês, né? Eu preciso conhecer meu navio, eu preciso conhecer onde tudo que eu tenho dentro da minha empresa e como que aquelas coisas se conversam. O profissional que trabalha com design estratégico precisa ter essa consciência. Acho que assim, nos primeiros dias, semanas, meses, é um profissional que vai ficar praticamente aprendendo, tá? Eu acho muito difícil uma pessoa que trabalha nessa área chegar performando. Ele vai chegar aprendendo. Aprender tudo sobre a empresa e tudo sobre onde essa empresa navega ou pretende navegar. Como ele vai se relacionar com os times? Até um pouco sobre esse perfil, né? Ele precisa ser, ao mesmo tempo, muito autoconfiante e seguro e, ao mesmo tempo, muito flexível. Porque ele vai ter que lidar com diferentes áreas, diferentes perfis de pessoas, diferentes percepções e realidades, né? Então, vai demandar deste perfil, e aí a gente está falando de um soft skill mesmo, muito jogo de cintura. Então, eu atribuo mesmo a um perfil. Eu acho que tem pessoas que podem até não ter o conhecimento de design estratégico, mas elas já têm uma tendência a atuar de forma transversal, e elas vão ter mais facilidade de atuar nessa área, né? Não, às vezes a empresa não tem clareza dessa necessidade, ou seja, vai colocar esse designer, né, que está atuando em estratégia dentro de uma área específica. Mas esse profissional precisa ter a clareza de que ele precisa navegar na empresa inteira, com todas as squads, comercial, atendimento, dados, research. Ele vai ter que lidar com todas essas áreas e aprender o máximo possível para ele entender a realidade e o contexto em que ele está inserido. Boa. Acho que ficou bem claro aí sobre o perfil, né, desse profissional. A minha pergunta agora, se você conseguir entrar um pouquinho mais no detalhe, ela tem um pouco mais a ver como esse profissional, né, como esse design estratégico, ele consegue contribuir e agregar já olhando para o negócio da empresa, né? Você comentou que às vezes a empresa ela, às vezes não entende tão bem como esse profissional pode contribuir. Né? Então, assim, gostaria de ouvir um pouquinho de ti, como esse profissional consegue trazer essa visão, tipo, de mostrar para a empresa ali o quanto ele consegue contribuir, já focando aqui, né, no negócio mesmo, né? Assim, de forma prática, né? Como que esse profissional consegue contribuir? Entendendo as jornadas, né? As jornadas dos clientes, as jornadas dos usuários, fazendo análise de negócio. Então, a gente pode fazer um Canvas, pode fazer um SWOT, mas ele precisa ter essa análise em mãos. Ele fazendo ou consumindo isso, fazendo ou consumindo as pesquisas de mercado. Então, às vezes a gente tem um time de research, às vezes não tem. Se a gente tem, por isso que eu falei, precisa de muita proximidade com esse time, ele precisa consumir esses insumos. Se não tem, ele vai precisar correr atrás de todo o processo de discovery. E eu acho muito legal também, assim, voltando até na questão das jornadas, ele fazer o que a gente chama de montanha-russa das emoções, né? Que é onde ele pega essa jornada, né? Vamos colocar um produto grandão, né? Um produto mega. Esse produto, ele tem várias, na realidade de mercado, ele tem várias squads, ele tem várias pessoas envolvidas, vários times. Esse profissional que atua com design estratégico, ele precisa ver a jornada inteira, e da jornada inteira eu acho muito legal, isso me ajuda muito, fazer essa montanha-russa de emoções. O que é isso? Em cada ponto da jornada, identificar qual é o sentimento do usuário com relação àquilo. Olha como isso é interessante. Se eu estou olhando para a jornada inteira, eu estou olhando para essa montanha-russa de emoções, e eu consigo
já registrar e captar visualmente quais são os pontos mais críticos da minha jornada com relação à experiência, eu consigo dar prioridade para aquilo, né? Sinalizar que aquilo é o mais urgente a ser tratado, vamos colocar assim, em termos de jornada, né? Mas acaba aí? Não, porque eu vou precisar unir isso ao que eu tenho de capacity, ao que eu tenho de análise de esforço, né? Então, isso não é o suficiente para você falar assim, isso é o mais prioritário, né? Vamos colocar assim. Então, essa pessoa, ela precisa ter skills de gerenciamento mesmo, né? De correr atrás de vários insumos, juntar. Eu adoro fazer, gente, eu adoro mesmo, não percebendo, mas eu adoro fazer essa montanha-russa de emoções. Pegar essa análise de esforço, criticidade, dados, né? Sei lá, quantidade de acessos. Ele vai precisar juntar todas essas informações e contar uma história. Esse é o profissional de estratégia em design. Então, de forma prática, é assim que esse profissional contribui. Por isso que ele precisa do conhecimento da jornada inteira do produto. Parece que é um profissional, que nem você falou, transversal, né? Precisa estar acompanhando tudo que está acontecendo, tanto dentro quanto fora da empresa. E isso até me fez ficar com uma dúvida, né? O que é um dia no profissional de Strategic Design? Ele acorda, ele faz o quê? Quais que seriam... Queria que você me contasse um pouco como que é o dia desse profissional. Eu vou aqui fazer uma jornada fictícia, porque isso vai depender muito da empresa, da maturidade da empresa, né? Então, assim, tem empresas que já têm objetivos e estratégias muito bem traçados. Tem empresas que não. Então, o que esse profissional vai fazer? Vamos supor que ele esteja numa empresa que tem um bom amadurecimento de negócio, né? Ela já tem esses objetivos, ela já tem suas estratégias. Ele vai pegar todos os insumos que ele tem, né? Que ele alinhou, obteve com as áreas, ou ele foi atrás. Ele vai ter vários alinhamentos com as áreas de negócio da empresa e vai entender, olha, ele precisa materializar no design como que aquilo se conecta com o objetivo e a estratégia que foi traçada pela área de negócios, pela área estratégica da empresa. Isso numa empresa grande, né? Numa empresa pequena, muito provavelmente ele vai ajudar a construir isso, na verdade. Muitas vezes ele vai ser envolvido na construção da estratégia da empresa. Então, vai depender muito da empresa. Eu não consigo te dar assim, olha, o fluxo é sempre esse, não é linear. Vai depender muito da maturidade da empresa. Eu já passei por empresas que é isso, assim, não tinha uma direção, né? Então, tinham várias áreas fazendo discovery, levantando priorizações, e aí juntava com a diretoria, será que é assim? Olha, pelos dados a gente aponta para essa direção. E aí vinha uma outra e falava assim, pelos dados eu aponto para outra direção. É isso, depende muito da empresa. E aí, quando você entra com esse olhar de estratégia, você precisa trazer a clareza de, olha, eu preciso de um objetivo que é o quê, e em cima desse objetivo eu preciso traçar uma estratégia que é o como. E aí, quais são as ações que eu preciso fazer no produto que são linkadas a esse como? Então, é isso, assim, basicamente envolve muito alinhamento, muito storytelling e muitos dados. A pessoa que precisa argumentar tudo com base em dados, achados, insumos, e tá tudo muito bem encadeado. Nós fazemos parte da comunidade de Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Nossa, muito bom. Eu acho que essa visão de que esse profissional ele precisa ter essa vivência mais dos dados, né? Ser cada vez mais data-driven mesmo, era algo que eu não tinha ali tanta clareza, assim, tanta visibilidade. Eu imaginava que esse profissional fosse alguém que de fato precisasse dominar bem a jornada, né? Como você falou e trouxe aqui algumas vezes, então ter essa propriedade aqui de conhecer de fato o seu usuário final, mas esse ponto de
ser um profissional cada vez mais orientado a dados, né? Que na verdade eu acho que a gente não necessariamente se restringe só aqui ao design estratégico, mas acho que as pessoas que estão trabalhando com tecnologia cada vez mais estão sendo cobradas dessa skill. Acho bem interessante você ter trago esse ponto assim com bastante ênfase, né? E acho que uma dúvida que eu tenho, na verdade, acho que talvez nem fosse uma dúvida, né? Mas se nesse momento você conseguiria trazer para a gente algumas dicas de profissionais que estão querendo migrar para essa área, né? Aqui no podcast nosso, né? A gente tem muitas pessoas, a gente enxerga o nosso público, muitas mulheres que estão aí nesse momento de migração de carreira e tudo mais. Então, por isso que a gente sempre costuma aqui estar trazendo, né, esse como um ponto de pauta, né, de dicas que os profissionais conseguiriam trazer para quem está querendo almejar uma migração para essa área, no caso. Olha, as dicas que eu passaria seriam, primeiramente, ter uma base sólida em design e estratégia, né? Então, construir uma base sólida nos dois conhecimentos. Buscar sempre essa visão holística do produto, por mais que você esteja alocado numa área, num pedacinho da empresa, buscar sempre essa visão do todo e aprender o máximo possível sobre o contexto. Buscar o máximo possível entendimento do usuário, então ser bem centrada no usuário, para fazer essa ponte com a empresa, né, com o que a empresa traçou, com o que a empresa almeja aí de objetivos. Buscar exercitar bastante essa colaboração multidisciplinar, porque a estratégia ela não para numa área só, ela não se alimenta de um time só, então a gente está até muito próximo, por exemplo, do marketing, dos PMMs, do pessoal do brand, então tem que estar todo mundo falando a mesma língua, e para isso você precisa de ser um profissional assim, que exerce bastante essa colaboração, essa cooperação. Como eu falei para vocês, trabalhar com autoconfiança e flexibilidade ao mesmo tempo, então isso é extremamente necessário unir as duas coisas. Eu também diria para a pessoa ela sempre buscar se ater aos porquês, tá? Isso pro designer que tem esse viés bem estratégico é muito importante, porque na estratégia tudo precisa estar conectado, né? Tudo tem um porquê. Então, se não tem, busque, né? Mas por que a gente está indo por aqui e não por ali? Eu também diria, e assim, muito pela minha observação, pela minha jornada, e assim, muito tempo mesmo, de empresas assim, de segmentos completamente diferentes, busque construir os seus métodos e tenha clareza sobre eles. Então, com o tempo, né, você está lá, passou por 1, 2, 3, 4, 5 empresas, você percebeu alguma coisa em comum sobre elas. Em cima dessas coisas, você já vai construir um aprendizado. O que dá certo e o que não dá. Né? Quais as batalhas que valem a pena, as batalhas que não valem. Então, construa seus métodos, tenha clareza sobre eles, sobre os processos e sobre a sua linha de raciocínio. Isso vai ser muito importante até para você conseguir evidenciar no seu portfólio os caminhos, as escolhas que você tomou. Tudo tem que estar conectado. Não tenha medo de adaptar os métodos, eu diria isso também, porque hoje a gente está muito assim, nessa era de métodos, frameworks, livros, muita coisa nova, às vezes coisa velha com nome novo, inclusive. Então, assim, não tenha medo de adaptar, porque cada caso é um caso, tá? A gente precisa olhar para a realidade. A teoria ela é boa para te apoiar, para te dar um norte, mas não tenha medo de adaptar. Então, se você tá vendo que você está ali aplicando um método, né? Você está ali fazendo um SWOT, tá? E você vai precisar adaptar para aquele contexto, para aquela empresa, porque alguma coisa não está fluindo, adapte. Porque o importante é você sair do outro lado, né? O importante é você usar como apoio e não como algo que te trave, né? Algo que bloqueie o seu processo. Seja bastante focado na resolução de problemas e mantenha-se sempre atualizado, porque o aprendizado é contínuo. O mercado é, dizer assim, orgânico, né? Ele está sempre evoluindo. Então, assim, não adianta um conhecimento que você tem agora, né? Daqui a 5 anos, o mercado vai estar se comportando de outra forma e você tem que estar muito atento a isso. Então, por mais que você tenha as skills de design e de estratégia, você tem sim que estar sempre no aprendizado contínuo para estar atento a essas movimentações de mercado, de comportamento, né? Enfim, até de design. A gente tem, eu diria assim, que uma coisa muito importante para esse profissional também é a psicologia aplicada ao design.
né? E isso também está em constante evolução. Isso, para mim, é uma das maiores ferramentas do design estratégico, é psicologia aplicada ao design. Então, é importante estar sempre atualizado com relação a isso também. Nossa, Bruna, quanta dica, assim, acho que dicas extremamente ricas, assim. E eu acho que você trouxe um ponto aqui na sua fala das pessoas não ficarem presas a frameworks, né? Eu acho que isso a gente também consegue expandir para, tipo, outros papéis, como o de PM, por exemplo. Eu me recordo que eu lá atrás, né, logo no início da minha carreira, tava muito assim, não, mas qual vai ser o framework que eu vou utilizar? E eu lembro que eu tive uma liderança que me falou uma vez assim: olha, Ingrid, eu não quero saber qual vai ser o framework que você vai utilizar. Você pode usar qualquer um, contanto que você consiga trazer XYZ aqui, que é o que de fato a gente quer alcançar, sabe? Então, acho que é muito mais isso. Eu acho que as pessoas estarem cada vez mais entendendo de fato qual o resultado esperado, né? E não necessariamente qual framework você vai precisar utilizar, né? E aí, um ponto de curiosidade que surgiu pra gente aqui, a Júlia até colocou aqui no chat, enquanto você estava falando, e aí eu vou trazer aqui também pro app, que você já deu as dicas aqui, mas também se você tiver algum feeling, né? Ponto de curiosidade mesmo, né? De profissionais que costumam estar migrando para essa área. Não sei se você tem esse conhecimento, se você conhece, mas, por exemplo, o UX pode ser um profissional que pode estar buscando essa migração, mas quando você fala do design estratégico, olhando para dados e tudo mais, então, tipo, a gente também pensa que um PM também poderia ser um profissional que estivesse migrando também para essa parte do design estratégico. Então, se você tiver também essa informação para compartilhar com a gente, agradecemos muito. Gente, eu tenho, porque assim, é até comum a gente ver, por exemplo, UX, que são muito estratégicos, migrando para PM, porque o PM olha muito para estratégia. Então, você fala assim, é muito fácil de um PM ir para design estratégico, a depender do perfil dele, com certeza, né? Porque, às vezes, ele até veio do UX, foi para PM, depois foi para design estratégico, né? Meio que voltou, mas juntando os dois olhares. Mas, assim, sendo bem sincera, para mim é mais fácil te dizer qual perfil se encaixa mais do que qual a função. Porque quando a gente fala da função, por exemplo, da função PM ou da função designer, você tem vários perfis exercendo essa função. Vamos aqui, situação hipotética. Tem um PM que ele é muito organizado, ele se comunica muito bem, mas ele atua em dupla com o PD e todo o conhecimento de projeto, de design thinking é mais do PD ou de psicologia aplicada ao design. Então, essa pessoa ela não tem muito perfil para migrar para design estratégico. Mas se eu tenho um PM que, além de ser organizado, ele é um ótimo comunicador, ele engaja as pessoas com as linhas de raciocínio dele e ele entende dos vieses psicológicos, cognitivos envolvidos no projeto de design, é muito mais fácil para ele migrar para design estratégico. Então, eu diria que vai depender mais do perfil. A pessoa pode ter muito conhecimento, mas se ela não for uma boa comunicadora e que transita bem entre as áreas, ela não vai conseguir migrar para design estratégico. É isso que eu diria para você, tá? Nossa, a Bruna tá dando uma aula aqui, não só de strategic design, mas de carreira. E eu até queria perguntar, tudo que a gente está falando aqui é muito de soft skill, né? Normalmente, quando a gente fala dessas soft skills, a gente remete a perfis um pouco mais seniors. Primeira pergunta que eu queria fazer, né? A gente está falando de um nível mais alto de senioridade, uma pessoa que está começando, de repente, pode começar a se aventurar nisso. E a gente falou muito de soft skill e a gente falou pouco de hard skill. Então, se você pudesse trazer uma ou duas hard skills que você acha importante, seria bacana. Olha, hard skill, psicologia aplicada ao design, eu colocaria em primeiro lugar, tá? Pesquisa assim, é um must-have. Eu colocaria como um must-have também, mas eu colocaria um que é um plus e que, vou te dizer assim, que é mais difícil você encontrar, conhecimento de branding. Por que conhecimento de branding? Nossa, que coisa louca que você tacou aqui no meio, né? Mas por que branding? Gente, porque é muito comum eu chegar numa empresa com a proposta de design estratégico e essa empresa não ter uma boa construção, estruturação de branding. O que é isso, estruturação de branding?
não ter a marca não ter uma personalidade, não ter um tom de voz. O branding ele fala sobre isso. Quem é a pessoa da sua marca? O que ela comunica? A estratégia tem que estar muito alinhada a isso. Então, sem essa noção, eu costumo dizer que a estratégia ela tá manca. Lembra do barquinho lá no mar? Meu barquinho ele é pequeno, ele, né, a qualquer momento ele pode quebrar. Então, assim, eu diria que conhecimento de branding, construção de marca, você não precisa ser um especialista, mas ter uma noção disso te ajuda demais a alinhar o seu design ao que foi construído, ou ao que precisa ser construído com relação à marca. Porque às vezes a marca ela não tem força ainda, ela ainda não foi construída, ela ainda não foi personalizada, ela ainda não tem diretrizes claras, e por mais que o designer venha com uma proposta estratégica clara, bem estruturada, bem construída, bem fundamentada, ele precisa do branding para comunicar ao público no final das contas. Então, eu vou ter um produto super legal, super funcional, mas a marca, ou ela não está conectada com o produto, ou ela não está ajudando o produto a navegar. Então, eu colocaria isso como um plus. Mas é isso, análise de dados, service design, gerenciamento de projetos, arquitetura de informação. Vou abrir um outro disclaimer aqui. A arquitetura de informação, gente, parece que está em extinção quase. Por quê? O que eu chamo de arquitetura de informação, tá? A gente tem profissionais que fazem prototipação, que fazem a jornada, mas tem uma parte da arquitetura de informação que existe há muito tempo, que é onde eu faço a estruturação da informação, onde eu trabalho a taxonomia, as semânticas, as nomenclaturas, os conceitos das nomenclaturas que eu estou utilizando no produto, e eu raramente me deparo com designers hoje em dia fazendo isso. Qual é o BO que isso dá? Eu ter dois termos que significam a mesma coisa, ou eu ter um termo sendo utilizado em lugares diferentes do produto, com conceitos diferentes. Então, no final das contas, o designer estratégico que tem essa noção, ele tem um diferencial muito grande em cima do produto, em tornar esse produto competitivo, intuitivo e que forneça uma boa experiência. E isso está muito em falta no mercado, tá? Isso colabora para encontrabilidade dentro do produto. Então, você vai utilizar uma ferramenta de busca se as informações estão bem trabalhadas. Então, assim, eu colocaria isso como um diferencial também, tá? De hard skill. E é importante a gente também trazer para a mesa que esses conhecimentos, eles dependem muito mais de uma experiência do que de uma formação. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, algumas coisas elas não são by the book. Então, eu preciso ter uma vivência, eu preciso ter uma experiência para, a partir de algum momento, eu ser essa pessoa no design que vai apontar a direção, né? Que vai dar o norte. Porque estratégia é isso, você vai dar a direção, você vai dar o direcionamento. E sem experiência eu não consigo fazer isso. Então, são conhecimentos que eu preciso ter vivência, tá? Não só ter lido um livro a respeito. Então, a senioridade na vivência de todos esses conhecimentos, ela é essencial, eu diria, tá? Nossa, muito bom, assim, acho que, como a Júlia falou, a Bruna tá dando uma aula, definitivamente aqui, mas nosso tempo, as nossas perguntinhas já estão ficando mais escassas, então acho que só para fechar aqui, de última perguntinha que a gente tinha preparado para trazer para ti hoje, Bruna, é a seguinte: quais os principais desafios, né, para que a empresa consiga inserir esse design estratégico no ambiente do dia a dia corporativo, né? De tudo que você já trouxe até aqui, dá para perceber que são vários pontos, que são várias características, então acredito eu que não deve ser algo muito fácil, daí acredito que talvez você tenha aí alguns desafios para compartilhar com a gente. Tá. Gente, acho que o desafio número 1 e assim o mais atual com relação ao design estratégico que eu vivencio hoje é com relação à organização interna dos times, principalmente quando a gente fala de squads, porque é isso. Quando eu tenho as squads, quando eu tenho uma empresa bastante nichada, como que eu vou ter essa visão tão holística do produto, da jornada? Isso é um mega desafio.
Então, acho que se trabalhou muito essa visão organizacional nas empresas, até sobre a autonomia das squads, mas todo esse trabalho ele precisa da liga no final, né? E o designer estratégico, ele é a pessoa preocupada com isso, né? Se tudo está fazendo sentido, ou até se o que ele está fazendo numa ponta está fazendo sentido com o resto. Vamos supor que esse designer ele não esteja alocado nessa visão tão holística, mas ele precisa estar seguro de que aquilo vai fazer sentido quando ele juntar com as demais partes das demais squads. Então, isso é um desafio, tá? Então, trabalhar essa consciência. Metodologias, né? Então, é isso que a gente comentou, não vou nem aprofundar tanto, mas é um desafio as pessoas conseguirem adaptar os contextos delas, a realidade delas, quando que se aplica uma metodologia, não se aplica a outra, e quando que eu adapto, né? Ter mais essa liberdade. Um brand de produto bem estruturado, que a gente já comentou aqui, que eu consiga unificar com toda essa frente de design. Decisões não fundamentadas em dados também, eu diria, porque hoje é muito comum, a gente está falando da era da inteligência artificial e tudo, mas é muito comum a gente ainda não ter um olhar para essa organização dos dados dentro da empresa, né? Os dados bem estruturados, bem trabalhados, para eu conseguir correlacionar, fazer boas análises e tudo, e para, no final, ter insights seguros, né, confiabilidade daqueles dados e tomar as minhas decisões baseadas em dados. Isso é estratégia, né? Decisões baseadas em dados vai me dar um direcionamento. Então, isso é um mega desafio, tá? Porque hoje, muitas empresas começaram assim, uma equipe pequena, né? Aquele produto pequeno, o negócio foi crescendo, e aí a empresa meio que foi tentando se organizar no meio do caminho, cresceu com monolito, está tentando ir para microserviço. É muito comum essa realidade e é um mega desafio, tá? No final, porque o designer é aquela pessoa que vai estar bem doida tentando correlacionar dados de diferentes bases e enfim, é um mega desafio, tá? E a arquitetura de informação, como eu comentei para vocês, é realmente algo que está, assim, às vezes até excluído dos processos e que tem causado bastante problema na experiência do usuário como um todo, tá? Então, às vezes, jornadas confusas, nomenclaturas confusas, na verdade, né? Ou a não encontrabilidade de determinadas coisas dentro do produto, isso pela falta dessa etapa. Às vezes a gente sai de um discovery, sai de uma pesquisa e vai direto para a tela, né? Mas precisa ter um trabalho ali de um dicionário de conceitos, uma taxonomia, e eu considero isso um mega desafio, principalmente para essa era que a gente está vendo agora, que é totalmente voltada para inteligência artificial, automatização de determinadas informações, tá? Colocaria isso. Maravilha! Gente, foi muito legal. Queria muito agradecer a nossa convidada, Bruna. Bru, você tem algum comentário final? Eu queria passar algumas dicas. 3 livros, tá? Livros não, como é que se diz assim, não usuais. A primeira seria, assim, para mais iniciantes, um livro chamado Design de Negócios, tá? Então, ele é mais, assim, iniciante mesmo, né? Bem legal, ele aborda bastante essa questão dessa visão de negócios para o designer. O segundo livro é um livro que eu amo, e quem me conhece sabe que eu amo, e fala justamente sobre esse plus do branding, e como isso se conecta à estratégia em design, que é O Herói ou Fora da Lei. Ele traz muito a visão dos arquétipos utilizados para a construção de marcas e como isso conversa com as pessoas, e esse conhecimento, para mim, dentro do design é uma mega ferramenta, tá? Gente, esse livro é uma delícia de ler também. E o último, para esse perfil, assim, tão, como é que se diz assim, unicórnio, né, que a gente está falando aqui, porque é uma pessoa que precisa ter muitos conhecimentos e transitar muito pelas áreas, chama Data Story. É um livro que fala sobre a construção do storytelling com dados. Então, a gente tem muitos cientistas de dados, muitas pessoas que analisam dados e tal, mas comunicar os dados é outro skill. E esse livro, ele é incrível, porque ele não é qualquer conteúdo que você acha por aí no Google, tá? A Nancy Duarte, que é uma ótima comunicadora, ela traz todo o conhecimento do perfil dos stakeholders que você costuma se comunicar, uma fórmula para se comunicar com eles, o que usar nesse storytelling, o que não. Então é um livro muito prático, sabe? E assim,
real, pautado no conhecimento real, não é pautado em, sei lá, teorias, né, muito subjetivas. Então, eu amo esse livro. São 3 livros que eu recomendaria, assim, de áreas diferentes, mas que compõem muito esse profissional e que acho que tem uma leitura muito gostosa também. Bom, dada a finalização aqui da Bruna, né, a gente vai se despedindo. A discussão, ela continua no nosso Slack, nas nossas redes sociais, da nossa comunidade Mulheres de Produto. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui escutando a gente e até o próximo episódio.